Bom dia, Sr. Ministro das Finanças. Bem-vindo a todos. Antes de começar esta conferência, deixa-me só fazer 3 ou 4 agradecimentos muito rápidos. Naturalmente, começar pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, a professor João Leão, em meu nome e em nome do Tiago Varzim, por estar aqui conosco. Imagino que esta deva ser, se não a semana, uma das semanas mais atarefadas do ano para si. E agradeço naturalmente ter tirado aqui alguns minutos por estar aqui connosco. Agradecer à Clara Raposo e ao ISEG por nos dar guarida hoje. É uma casa que me é muito familiar. Fiz aqui a licenciatura e também fiz aqui o mestrado com o professor João Duque. Estou a ver ali também o professor Cantigas Esteves, também foi meu professor. Há muitas caras familiares. Agradecer naturalmente aos alunos do ISEG que estão aqui, aos professores. Sexta-feira já percebemos que é um dia ingrato no ISEG. Já percebi que não há muitas aulas, normalmente não há muitas aulas, no meu tempo não sei porque havia aulas todos os dias. E agradecer também aos leitores do ECO, nós estamos a passar esta conferência em streaming, em direto, portanto no nosso site e também nas nossas redes sociais. E também, por fim, cumprimentar muito rapidamente também o Sr. Secretário de Estado que está aqui. Obrigado pela amabilidade de estar aqui connosco também. E já agora uma palavra muito especial também aqui para a Mónica Silvares, Mónica, que é a nossa jornalista, que ajudou a montar toda esta conferência e a falar com os empresários. Nós também vamos ter aqui, o Sr. Ministro vai passar aqui uns vídeos com 1 ou 2 perguntas de alguns empresários, aqui alguns no meio de entrevista. Não vou perder mais tempo, vou direto ao assunto. Sr. Ministro, esta tarde o Presidente da República vai estar reunido com os partidos para discutir o Orçamento de Estado para 2022 e o Presidente da República chegou a antecipar esta semana um cenário de eleições antecipadas. Para começar, perguntava-lhe primeiro que orçamento é este e que cedências é que está disposto a fazer para conseguir assegurar os votos que permitam viabilizar este orçamento no Parlamento. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer não só ao Jornal ECO, com muito gosto de estar aqui presente, também ao ISEG, que também é uma faculdade com quem tenho muitas relações também pessoais e familiares, e tem sempre um gosto de vir cá. Este é um orçamento num momento decisivo. O ano passado, eu lembro-me, para esta altura, quando apresentámos o orçamento, ainda enfrentávamos o cenário da pandemia pela frente. Na altura, o país, muitos partidos e muitas opiniões eram no sentido de catástrofe que se desenhava. Catástrofe que se desenhava sobre o mercado de trabalho, sobre as finanças públicas, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Passado um ano, temos aqui uma evolução, apesar das dificuldades e de um ano muito exigente, que se destaca em 3 dimensões. No Serviço Nacional de Saúde, fomos o país do mundo que mais está avançado no plano de vacinação, tendo atingido 85% da população com vacinação completa. Mostra não só o investimento que foi feito ao longo dos anos no SNS, mas também o sentido cívico dos portugueses. Em segundo lugar, também no mercado de trabalho, onde se anunciava a catástrofe, neste momento temos a taxa de desemprego nos 6,5%, abaixo do que se verificava inclusivamente antes da pandemia, e o emprego divulgado pelo INE no segundo trimestre é o mais alto não só face ao período pré-pandémico, mas o mais alto dos últimos 12 anos. Isto depois da maior crise económica de sempre, criada pela pandemia. Mostra como é que, por um lado, 2 coisas muito importantes, como é que, por um lado, os empresários e os trabalhadores acreditaram e mostraram-se resilientes que esta crise seria uma crise que seria temporária, que o país conseguia dar a volta, e, por outro lado, desde a primeira hora, o Governo não hesitou em dizer que, enquanto fosse necessário, os apoios cá estariam para garantir que as empresas e os trabalhadores conseguiam enfrentar esta crise. E desde o primeiro momento, em janeiro de 2021, quando nos perguntavam sobre se havia a haver orçamentos retificativos, dissemos, custo o que custar, daremos os apoios às empresas que forem necessários para enfrentar a pandemia. Portanto, tão ou mais importante é os apoios como esta garantia por parte do Governo que estaremos ao lado das empresas enquanto houver esta dificuldade. Isso significa que Portugal, apesar de ser o país dos mais expostos ao turismo na Europa, tem neste momento uma taxa de desemprego substancialmente abaixo da zona euro. Estes 6,5% comparam com 8% na zona euro. Mostra a capacidade e resiliência muito positiva do mercado de trabalho, apesar das dificuldades que uma crise deste género... E o que facilita a feitura deste orçamento, não é? E por outro lado também se anunciava na altura a catástrofe financeira sobre o país. Na altura muitos vaticinavam que o orçamento da altura dava tudo a todos, que era um orçamento despesista, irresponsável e que anunciavam e pré-anunciavam retificativo e a derrapagem das contas públicas.
Pois bem, logo no início do ano conseguimos fazer a primeira emissão a 10 anos de dívida pública com taxas de juros negativas e agora, no período pós-pandemia, tivemos o primeiro movimento das agências de rating que foi no sentido de subir o rating da República. Um sinal de que o país enfrentou esta pandemia muito exigente e com credibilidade também na parte financeira. Com a ajuda do BCE também. Sim, o BCE tem sido uma ajuda importantíssima para todos os países da zona euro, mas mesmo a esse nível Portugal destaca-se pela positiva. Entre os países do Sul, comparando com Espanha, com a Itália e com a Grécia, Portugal é o que tem um país com mais credibilidade, que tem os spreads, portanto a diferença de taxas de juros face à Alemanha, mais baixos. Portanto, Portugal é o país com maior credibilidade a esse nível. Mas queria destacar aqui, e portanto aí nesse sentido mostra que todos são beneficiam do BCE, mas Portugal tem mais credibilidade que os outros países do Sul. Agora, queria aqui destacar um ponto, que é este que referiu, então em que contexto é este orçamento? Portanto, nós temos provas dadas deste último ano de enfrentar esta crise em contexto muito difícil, em contexto de guerra, e mostramos que conseguimos chegar a este ponto. Chegamos a este ponto com a economia que foi muito abalada, mas com o mercado, com o emprego preservado e com a estrutura produtiva das empresas preservada, não foi destruída como muitos anunciavam. Aliás, ainda um indicador sobre isso é o número de falências e insolvências no primeiro semestre deste ano foi mais baixo do que o valor do primeiro semestre de 19, pré-pandémico. Mostra que também aí se conseguiu salvar o tecido empresarial. E, portanto, estamos numa fase em que conseguimos preservar o essencial do tecido empresarial e da capacidade produtiva da economia. Ainda estamos com a economia ainda bastante abaixo de 2019 e estamos na fase decisiva de relançar o crescimento económico. No segundo trimestre deste ano a economia já teve um crescimento notável, mas esperamos que no próximo ano seja o ano em que a economia cresça 5,5%, portanto um nível da taxa de crescimento mais alta das últimas décadas, para assegurar a recuperação completa da economia. E vocês resolveram fazer um orçamento, perante esse cenário, um orçamento expansionista. Este orçamento é um orçamento, como nós vamos referir, que é o que dá o maior impulso macroeconómico das últimas décadas. Isto, claro, que é conseguido com o forte apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, e com este orçamento nós conseguimos trazer para a economia, só via orçamento, explica um impacto adicional do PIB superior a 2%. Portanto, há ali 4.500 milhões de euros adicionais que vêm dos impulsos gerados por este orçamento, com o apoio, portanto, do PRR e dos outros instrumentos. Portanto, temos aqui um impacto, a economia vai crescer 5,5% no próximo ano, dos quais nós estimamos que pelo menos 2 pontos percentuais são associados ao impulso macroeconómico que é dado por este orçamento. Portanto, será o impulso macroeconómico mais alto das últimas décadas, que nunca tinha sido feito no passado. É isto que nos vai permitir assegurar no próximo ano uma taxa de crescimento tão elevada e tão expressiva. Posso presumir que sem um orçamento aprovado, haver, por exemplo, em duodécimos, a taxa de crescimento para o ano será, neste caso, 3%? Teríamos dificuldade em colocar no terreno grande parte dos instrumentos que temos previsto e, portanto, nesse sentido, afetava o ritmo de crescimento da economia. Portanto, valor? Depende depois da capacidade que tínhamos há ali instrumentos que nós temos, portanto, todos os instrumentos do ponto de vista fiscal ficariam sem capacidade de utilização, porque dependem de um novo orçamento. Há ali várias dimensões, mesmo do ponto de vista social, do reforço dos apoios às famílias, dos abonos, que também dependem de ter capacidade financeira para fazer isso. Portanto, de alguma forma, isso seria condicionado. Agora, este orçamento é um orçamento que tem essa centralidade, que é recuperar, em termos económicos e sociais, os efeitos da pandemia. Assegurar maior taxa de crescimento das últimas décadas e também, ao nível social, tem uma preocupação muito forte com a recuperação das aprendizagens na educação, que foram muito afetadas. Portanto, investe mais, dentro de um plano de 2 anos, de 900 milhões de euros, é investido muito em contratação de tutores e de assistentes sociais para ajudar a recuperar na parte na educação os efeitos da pandemia. E, por outro lado, também tem um forte investimento no Serviço Nacional de Saúde para ajudá-lo não só a reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas também continuar um processo que já tem sido seguido este ano, de retomar a atividade normal e que tem que ser reforçado no próximo ano. Apesar disso, o Sr. Ministro acha que não há razões para o orçamento não ser aprovado, mas tanto o Bloco de Esquerda como o PCP reagiram mal a esta proposta do Governo. Sabemos que quando entra já com a proposta já tem uma folga para aquilo que será negociado na fase da especialidade, mas aquilo que eu lhe pergunto é se está disposto a subir a sua estimativa do déficit de 3,2% do PIB no próximo ano para um valor mais elevado para poder acomodar algumas medidas reclamadas por esses dois partidos.
Agora, nós temos, quando apresentamos uma proposta, temos que ter, por um lado, sempre disponibilidade para ouvir e para procurar, dentro do possível e dentro do quadro existente, as alternativas que existem, desde que sejam alternativas que todos entendemos sejam boas para o país. Nunca devemos esquecer-nos que nós temos de ter a preocupação de chegar a soluções que sejam boas e positivas para o país. E é nesse quadro todos que temos que trabalhar. Este orçamento já inclui dimensões importantes do que foram as preocupações que fomos ouvindo das reuniões que tivemos com esses partidos. Começámos as reuniões em julho, e em julho fomos ouvindo um conjunto de preocupações que se centravam, por um lado, nas questões do Serviço Nacional de Saúde, mas também nas questões, outras questões de outra dimensão, como questões sociais e questões relacionadas com a parte da fiscalidade. E este orçamento tem dimensões já importantes que incorporam essas preocupações. Por um lado, tem já previsto um aumento extraordinário de pensões, a partir de agosto, que é uma das medidas que é muito sensível também a esses partidos. Tem previsto o desdobramento dos escalões, que transformando em 7 em 9 escalões no IRS, que era também uma das grandes preocupações manifestadas nessas reuniões. Tem também previsto, em sede de IRS, preocupações especiais com as famílias, e também em sede de abono de família, que é uma outra preocupação manifestada, que é o reforço substancial dos abonos de família, também está presente neste orçamento. E entre o pacote do IRS, que são 205 milhões de euros, e o pacote do abono de família, que são mais 140 milhões de euros, tem uma aposta muito expressiva nestas áreas. Mas ainda assim o Bloco diz que não há nenhuma proposta daquelas que apresentou durante as negociações com o Governo na proposta do Governo do Orçamento de Estado para 2022, e o PCP diz que as respostas são marginais. Como é que responde a estas críticas? Também faz parte de um processo negocial, também temos que entender que esse processo negocial, de alguma forma, e também condicionado pelo calendário deste ano, mas tem de alguma forma evoluído nos últimos anos para uma fase em que pós a apresentação do Orçamento de Estado, em que se coloca um conjunto de questões adicionais ligadas à negociação. Acha que está a ser condicionado pelas autárquicas? É isso a questão do calendário? O calendário acabou por afetar o grau de densificação de algumas questões que podiam ter sido incorporadas antes, mas também tem-se assistido a um processo ao longo dos anos em que uma parte das questões ficam para depois da apresentação do Orçamento de Estado. O que era importante também, mesmo a esse nível, também ao nível de outra área de centralidade que foi colocada, é a questão dos rendimentos, dos salários, que foi colocada também no âmbito dessas reuniões. E o orçamento tem indicadores muito claros, por um lado, e queria destacar dois em particular, que são aqueles em que o Estado afeta o nível de rendimentos, particularmente o nível dos salários, que é de continuar a dar um impulso significativo no aumento do salário mínimo, em que nós prevemos para o ano um impulso de pelo menos 30 euros. Repara, o ano passado, quando o Governo decidiu, no meio da crise, fazer um impulso de salário mínimo de 30 euros, muitos anunciavam um desastre. Nós dissemos que, desde que o Estado tivesse a preocupação, nesse contexto, de apoiar os setores mais atingidos, o impulso do salário mínimo não teria um efeito que se anunciava sobre o mercado de trabalho. Os dados mostraram exatamente isso. Já vamos a seguir ao salário mínimo. E outro impulso de rendimento salarial é, para além do aumento do salário mínimo, é o aumento do salário médio na administração pública de 2,5%, para o qual contribui a atualização salarial do 0,9%. 0,9%, sim. Dá a ideia, portanto, que tem margem para negociar e para fazer algumas cedências. Consegue concretizar em euros que folga que o orçamento tem para poder acomodar mais medidas expansionistas? Eu percebo o interesse dessa questão. Naturalmente, agora estamos na fase negocial importante e as negociações não têm que ser necessariamente por questões financeiras, podem envolver também outras dimensões. Por outro lado, nas questões financeiras pode haver um reequilíbrio, mas temos que sempre botar a mistura. Portanto, o orçamento é essencialmente um exercício de escolhas, e as escolhas podem passar por reafetar medidas que temos previstas mais num sentido, redirecioná-las mais noutro sentido. E, portanto, isso tem que ser um exercício... O que está a dizer é mudar a despesa de sítio, não aumentar a despesa, é isso? Isso não pode deixar de estar fora da equação. O orçamento é exatamente isso, é um exercício de escolhas, e tem que ser um exercício de escolhas responsável no sentido que nós olhamos não só aos desafios do presente, mas também aos desafios do futuro. Então podemos dar, como costumava dizer o Primeiro-Ministro, passos maiores do que a perna, porque temos que assegurar a sustentabilidade e a credibilidade do país, que é extremamente importante, para que ano após ano possamos continuar a melhorar a vida dos portugueses e melhorar a economia. Deixa-me lhe perguntar se concorda com o ex-secretário, já não é deste governo, já é do outro, dos assuntos fiscais, o Fernando Rocha Andrade, que disse numa entrevista muito recente ao jornal Observador que é preferível governar em duodécimos do que com um orçamento que não se deseja.
o que é importante, nós achamos que é considerando, e respeito sempre muito as opiniões do professor Rocha Andrade, mas é sempre muito extremamente importante ter um orçamento aprovado. Um orçamento é importante a dois níveis muito importantes. Por um lado, é importante ter, por um lado, para a capacidade de executarmos as políticas que nos propomos, o orçamento é que dá essa capacidade, e, em segundo lugar, não podemos esquecer que ter um orçamento aprovado é fundamental também do ponto de vista da percepção internacional e da credibilidade que o país tem. Ou seja, a partir do momento em que não há um orçamento aprovado, a situação torna-se de maior incerteza e a percepção externa também é afetada. Portanto, um orçamento aprovado dá um sinal de estabilidade e de credibilidade do país, que também é muito importante. Por essas duas razões, eu considero que ter um orçamento aprovado é muito importante. Claro que tem que ser um orçamento, e para isso, nesse sentido, também percebo a intervenção do professor Rocha Andrade, tem que ser um orçamento que sirva aos interesses do país, não só agora, mas também no futuro. Há pouco falou exatamente dessa questão dos duodécimos em relação com o Plano de Recuperação e Resiliência. Ontem o Presidente da República dizia e alertou que em duodécimos podiam comprometer essa execução da bazuca europeia. Confirma que o Governo no próximo ano em duodécimos não consegue utilizar, pelo menos na sua capacidade total, o Plano de Recuperação e Resiliência? Sim, ou seja, a existência do novo orçamento cria dificuldades na execução do Plano de Recuperação. Portanto, é mais uma razão porque é importante termos um bom orçamento, porque cria dificuldades. Mas é possível executar? Há ali dimensões que podem ser exploradas, mas cria dificuldades nesse processo. Portanto, na execução desse plano, cria dificuldades adicionais, porque é importante ter um orçamento que está preparado para a execução desse plano. Deixa-me só, que não ficou claro no início, obviamente não me disse o valor da folga, ou se existe folga sequer, mas estará disponível a deixar, por exemplo, derrapar um pouco a meta do déficit dos 3,2%? É algo que admite como fazendo parte desta negociação? Repare, nós, quando apresentámos e nas diferentes reuniões que fomos apresentando o cenário macroeconómico que tínhamos presente. O cenário macroeconómico é um cenário importante porque é a forma como o país, internacionalmente e nacionalmente, portanto, todos os portugueses, se comprometeu e se credibilizou. Ou seja, é um cenário utilizado como referência em todas as análises sobre o país, e mesmo internamente, por todos quem acompanha as decisões, não só financeiras, mas políticas que o país tem que tomar. Portanto, esse é um cenário, ao longo dos últimos 6 anos, houve sempre preocupação de não alterar o cenário macroeconómico, e penso que nunca alterámos o cenário macroeconómico Agora, não significa que no orçamento e dentro do quadro de escolhas que é preciso fazer não haja margem para ouvir as preocupações dos partidos e fazer os ajustamentos que E esse ajustamento pode ser pela via do déficit também? O cenário, como repito, o cenário macroeconómico tem sido relativamente estável, ou seja, eu nos últimos 6, 7 anos não me recordo de ter havido alterações do cenário macroeconómico da fase deste documento que o Governo apresentou o orçamento até à aprovação final. E, mais uma vez, repito, dentro do quadro que é apresentado, há um conjunto de escolhas que podem ser feitas e que podem ser alteradas. Algumas de natureza não financeira, outras como a natureza financeira que podem ter implicações, mas que podem ser... Mas dentro deste quadro dos 3,2%. É isso. Um dos temas, eu vou me confortar se calhar só com uma ou duas exigências do PCP e do Bloco, são várias, portanto escolhemos duas que achamos relevantes. No caso do PCP, um dos temas caros é a questão das pensões, que aliás o Sr. Ministro dizia há pouco. O que lhe perguntava é se admite uma solução que fizeram no ano passado, creio até que foi no ano passado, se não foi no ano passado, foi no outro ano, que também vocês, vocês, portanto, o Governo, propuseram um aumento extraordinário a partir de agosto e depois, na fase da negociação, anteciparam esse aumento extraordinário a partir de janeiro. Eu perguntava se essa é uma solução ou, eventualmente, outra solução, que é aumentar o número de pensionistas, são acionistas da Segurança Social, o número de pensionistas que são abrangidos atualmente, que são cerca de 650 euros, até 650 euros de pensões. Portanto, nós apresentámos uma proposta que resulta também das conversações com esses partidos e também uma preocupação que se tem citado nos últimos orçamentos de Estado, que é o aumento de 10 euros até aos 658 euros de pensão. É uma das medidas mais impactantes no orçamento em termos de despesa, portanto, representa uma despesa só neste orçamento de 80 milhões de euros, mas em termos anuais são cerca de 170 milhões de euros.
Portanto, é uma medida com grande peso do ponto de vista financeiro, mas estas questões de ajustamento, se mantém em agosto ou se altera, têm que ser ponderadas e com devido cuidado dentro do quadro de escolhas. São medidas que, do ponto de vista financeiro, são bastante pesadas. Portanto, são uma das medidas mais impactantes em termos do esforço orçamental que é feito. 76 milhões de euros. No ano passado, o grupo parlamentar do PS chegou a negociar, chegou a admitir que o Governo estava a negociar com o PCP a entrada do Estado no capital dos CTT, mas na altura isso não avançou. Isso está em cima da mesa este ano? Não tem sido nesta fase objeto de negociação, essa dimensão. Há ali uma preocupação como é que nós neste momento temos um contrato de concessão, e portanto e há ali uma dimensão de como é que se renova esse contrato de concessão e como é que é a forma ideal do posicionamento do Estado nesse contexto. Portanto, o contrato de serviço público que é feito nesse âmbito nem sempre é fácil de encontrar diferentes concorrentes a esse contrato, como é que se cria as condições para, de forma mais natural possível, se consiga a renovação e a estabilidade nesses contratos. Portanto, tem a ver com esse desafio. Deixa-me confrontá-lo também com uma exigência do Bloco de Esquerda, ou uma sugestão do Bloco de Esquerda, e o Bloco tem insistido muito durante esta semana, que é a questão do fator de sustentabilidade. Na prática, houve uma reforma feita há 3 ou 4 anos, já não me lembro, em que na prática não se penalizava tanto as pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, ou seja, quem tinha 40 anos de desconto aos 60 anos de idade não era penalizado pelo fator de sustentabilidade, depois era penalizado pelo 0,5% de antecipação. O que o Bloco propõe é que se alargue esta regra a quem tenha 40 anos de desconto, mas não necessariamente aos 60 anos de idade, ou seja, quem tenha, por exemplo, 61 anos de idade e aos 61 anos de idade complete os 40 anos de desconto. O que eu lhe perguntava era se Catarina Martins, a coordenadora do Bloco, não terá aqui alguma razão nesta exigência, ou seja, parece aqui haver alguma injustiça. E a segunda pergunta é se vocês têm ideia ou se já fizeram contas ao universo potencial de pessoas que poderiam ser abrangidas por esta alteração. É muito importante referir que questões ligadas ao sistema de pensões são sempre questões que têm que ser vistas com muito sentido de responsabilidade e ponderação. A despesa com pensões é a maior despesa que existe no Orçamento de Estado. É de uma importância e sensibilidade, tem que se olhar não só do ponto de vista do Orçamento de Estado, mas, por outro lado, também olhar do ponto de vista de longo prazo para a sustentabilidade do próprio sistema de segurança social, porque é uma área de grande dimensão financeira e que interessa a milhões de portugueses. Portanto, tem que se vir isto com sentido de ponderação e de responsabilidade. O fator de sustentabilidade tem sido um instrumento fundamental para conseguir assegurar essa sustentabilidade. Portugal já é dos países da Europa cujo peso das pensões no PIB é dos mais elevados de toda a Europa. Portanto, nós temos que também olhar com isso, desse ponto de vista, com essa ponderação. Portanto, penso que estou pensando de memória, mas penso que Portugal é talvez o 5º país da Europa que tem maior peso das pensões no PIB. Portanto, mostra o esforço que é feito a esse nível. Temos aqui uma medida que já temos aprovada para agosto, que é, como acabei de referir, das medidas mais impactantes do ponto de vista das pensões. Um orçamento é um exercício de escolhas, tem que ser ponderadas as diferentes alternativas. Há muitas exigências do país, muitas necessidades, e tem que ser feitas com equilíbrio e não se pode esgotar os recursos todos do país e a disponibilidade que existe em todo só uma área, tem que se procurar acorrer às diferentes prioridades que o país tem. Por outro lado, a ideia de que se pode reformar por ter 40 anos sem penalizações é algo que não existe em nenhum país europeu. Portanto, neste momento, todo o movimento ao nível europeu e que tem a ver com a evolução das sociedades é no sentido das pessoas irem trabalhando gradualmente mais tempo à medida que a esperança de vida aumenta. Portanto, isso tem que ser sempre ponderado nesse quadro. Portanto, isso está fora de questão. É isso que percebemos da sua resposta. Eu queria salientar é que nós temos no Orçamento de Estado uma medida com grande peso ao nível das pensões e que nós já somos um dos países da Europa que mais... Falta uma semana e meia para a votação na Generalidade, será 27 de outubro. Neste momento temos o Bloco e o PCP a ameaçar chumbar este orçamento. Ainda há tempo para negociar, sabemos que na próxima semana haverá um Conselho de Ministros que poderá ser importante. Ontem esteve com o grupo parlamentar do PS. Quando é que vai reunir-se com o Bloco e com o PCP quando é que poderá haver um desfecho?
Como é natural nestas fases, e nesse sentido também não é diferente dos últimos anos, as conversações e os contactos continuam, e faz parte de um processo negocial. Não é? Todos os processos negociais têm essa dimensão de se ir procurando encontrar entendimentos. Não é? E nós temos previstas também novas reuniões para o início da semana que vem, mas essas reuniões, até lá estamos a conversar e a trocar informações e posições para se poder chegar a um entendimento. Eu estou convencido que há condições para haver esse entendimento. Para fechar este capítulo das negociações do orçamento, perguntava-lhe muito diretamente se as negociações à esquerda falharem, admite negociar com o PSD? Como sabe, nós sempre entendemos, e como vocês entendem também, e o Primeiro-Ministro tem sido bastante claro sobre isso, que nós sempre entendemos que era importante para a democracia, haver alternativas. O ideal, no ponto de vista da governação da democracia, é haver uma alternativa mais de centro-esquerda e uma alternativa mais de centro-direita, para que haja depois margem para as pessoas irem avaliando e vendo qual é que é o tipo de governo que querem ter em cada momento. Uma alternativa de bloco central não é uma alternativa muito saudável para a democracia. E vimos em vários países europeus em que isso aconteceu, esteve associado ao aumentar dos populismos e dos partidos mais extremistas. Nós achamos e consideramos que é preferencial haver duas alternativas claras e, nesse sentido, para a democracia, isso é o mais saudável. Vamos agora ao orçamento propriamente. Portanto, nesse sentido, não vemos como ideal ou não consideramos que seja adequado uma alternativa de bloco central, porque não é uma alternativa que cria esta possibilidade de alternativas que assaltaram a democracia. Foi uma forma simpática de dizer que não vai negociar com o PSD. Sobre o orçamento propriamente dito, uma das medidas, talvez a mais polémica de todas, tenha sido a questão do englobamento. E sobre o englobamento, ainda há 1 ou 2 dias, a Presidente da Euronext, Isabel Ucha, disse ao ECO que obrigar os ganhos de bolsa, ou obrigar a englobar os ganhos de bolsa, e vou citar, Sr. Ministro, é uma medida inconsistente com uma estratégia de captação de poupança nacional para o investimento em empresas portuguesas. E diz mais, este agravamento recai sobre potenciais investidores que, por terem rendimentos muito elevados, têm também maior capacidade de investir. O que eu lhe perguntava na prática é se não teme que esta decisão dê cabo de vez da Bolsa de Valores, que é uma bolsa muito pequena e quase residual. É muito importante olhar para essa proposta como ela está. Ou seja, é natural que do setor haja sempre algum grau de sensibilidade e quando foi feita essa proposta o Governo ponderou seriamente, fez uma análise também não só do mercado de capitais em Portugal, mas também do que é feito a nível internacional. Para nós achamos que é crucial, e nesse sentido está preservado na proposta, que os investimentos que visam financiar o capital das empresas de longo prazo não sejam afetados. Aquilo que seja, quer quando nós, quer as famílias decidem comprar ações numa lógica de financiar a empresa do ponto de vista estrutural, isso não seja afetado, porque isso é um elemento muito importante de capitalização das empresas que nós precisamos de continuar. Coisa diferente e algo diferente é o movimento mais especulativo de curto prazo, que não tem uma lógica de financiamento da empresa a médio prazo. Se for olhar para vários países a nível internacional, constata que, por exemplo, países tão insuspeitos como os Estados Unidos e a Inglaterra já fazem um englobamento das mais-valias de curto prazo. Nesse sentido, mostra que o que está a ser feito não é algo de radical ou algo que necessariamente que gera uma perturbação muito grande. São países com os mercados de capitais, os Estados Unidos e a Inglaterra, mais inovadores e mais dinâmicos e têm este tipo de englobamento no curto prazo. O que é importante também referir aí? Que para nós é crucial a dimensão de capitalização das empresas. Portanto, para nós, este englobamento só se deve concentrar nos movimentos especulativos de curto prazo, portanto, só incide sobre as mais-valias, sobre títulos mobiliários tidos por menos de um ano, e se for ver, e eu aconselho a ver como é que é os sistemas que se aplicam nos Estados Unidos e Inglaterra, verificam que aí eles até têm sistemas de englobamento, não tanto no mercado de capitais, mas que abrangem outras áreas que nós não temos. Sr. Ministro, deixa-me só... Mas nesse sentido é uma medida que procura preservar aquilo que é o essencial de uma estratégia de importante financiamento estável
do capital das empresas, não é? Deixa-me só confrontá-lo. Eu há pouco citava ali o professor Cantigas Esteves, que é, e eu aprendi isto nesta casa, que é aquilo que o Sr. Ministro chama de mais-valias especulativas, não sei se tem aqui alguma carga ideológica esta palavra, aquilo que se aprende, pelo menos na universidade, que os alunos aprendem, é que as mais-valias especulativas é aquilo que dá liquidez ao mercado, para que as pessoas que não investem especulativamente possam sair do mercado quando quiserem vender. Eu vou dar um exemplo, agora aqui recuperando as aulas de finance que tive nos Estados Unidos, com os tais grandes especialistas na área financeira. Eles diziam era que, para nós, famílias, um movimento de investimento no mercado de capitais adequado e razoável é um movimento de investimento a longo prazo. Investimentos de curto prazo, de natureza especulativa, não é o ideal do ponto de vista de uma gestão das poupanças das famílias. Aliás, isso aí até muitos estudos mostram que isso não é adequado do ponto de vista, não só porque os mercados de capitais têm uma dimensão de eficiência, no sentido de que não há ganhos óbvios de curto prazo a fazer, a não ser que a pessoa tenha informação privada que nem sequer deveria poder usá-la, e, portanto, um movimento que todos aconselham, todos os grandes especialistas na área financeira façam, é que as famílias façam investimentos de longo prazo no mercado de capitais. Mas uma coisa é fazer... numa lógica de curto prazo. Mas uma coisa é fazer day trading, portanto, é estar a comprar e vender todos os dias, que é aquilo que na prática são os institucionais que fazem. Outra coisa é uma família investir numa empresa e, passado 6 meses, precisar de vender, porque precisa do dinheiro, precisa acudir a alguma necessidade familiar e ser taxada e ser obrigada a englobar e poder levar uma taxa de IRS de 51%. Repare, estamos a falar do que acontece apenas no último escalão de rendimento. Não é algo que se é feito... Por isso é que eu falava na taxa de 51%, sim. É ser feito no último escalão e, portanto, são famílias que, à partida, não estão nessa situação tão vulnerável como está a referir. Estamos a falar apenas para títulos tidos há menos de um ano. Ou seja, também existe esse ponto de vista, e como aqui nas faculdades de Economia as pessoas conhecem bem o conceito de elasticidade, é um tipo de intervenção que em cuja elasticidade é relativamente alta, portanto é fácil às famílias também evitarem esse tipo de imposto. É só algo que é concentrado em movimentos de curto prazo, que são de natureza mais especulativa, e como é feito em outros países, insisto, países como a Inglaterra e os Estados Unidos têm este tipo de modelo. E porquê é que decidiram por exemplo, optar por também penalizar as mais-valias no mercado imobiliário? Sabemos de vários relatos de pessoas e empresas que vendem e compram no mesmo ano, também se pode dizer especulativamente, para ganhar dinheiro rápido e facilmente. Isso não poderá fazer mais estragos à qualidade de vida dos portugueses do que especular na Bolsa? A parte do mercado imobiliário tem uma sensibilidade especial no atual contexto, que o mercado imobiliário tem que ser vista com atenção, por um lado, porque temos a dimensão da dinâmica que tem tido a evolução dos seus preços, tem a dimensão do mercado imobiliário, que muitas vezes constitui pequenas poupanças de pessoas que pouparam durante a sua vida e dedicaram a sua poupança, afeta o mercado imobiliário, portanto, nesse sentido tem que se ter especial ponderação e o que nós queríamos, está aliás no programa do Governo, a possibilidade de englobamento, achámos que devíamos centrar-nos exclusivamente naquilo que era de natureza mais especulativa, que é o tal investimento de curto prazo, de ganhos de curto prazo no mercado imobiliário, e não afetar outras áreas. Em particular, achamos crucial não afetar, preservar aquilo que é o essencial do financiamento das empresas, que é não afetar os investimentos de capital de longo prazo que as famílias façam em ações. Nós fazemos uma distinção muito clara entre uma coisa e outra. Achamos que é muito importante contribuir, e há instrumentos também no próprio Orçamento de Estado, a capitalização das empresas. Para nós é absolutamente crucial garantir que o mercado de capitais continua a ajudar a financiar as empresas, e até temos instrumentos adicionais, via Banco de Fomento, e até um fundo para a capitalização de 1.300 milhões de euros que está no Orçamento de Estado, para ajudar a capitalizar as empresas.
Deixa-me falar de uma medida que talvez seja importante aqui para a nossa plateia, que tem muitos jovens, que é o IRS Jovem. Vocês, portanto, o orçamento vai dar mais, se for aprovado, vai dar mais rendimento a estas pessoas que estão ou que vão entrar no mercado de trabalho. Esta semana, o seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes Orçamentos, veio dizer que as empresas também têm de fazer a sua parte, no sentido de aumentar os salários destes jovens que vão agora entrar no mercado de trabalho. O próprio PCP coloca a questão do aumento salarial no setor privado como uma das reivindicações. O que eu lhe perguntava, e admito que a pergunta não seja fácil, é como é que podem pressionar e como é que podem induzir as empresas a pagarem salários mais altos a estas pessoas que vão sair do ISEG e das outras universidades e vão para o mercado de trabalho. Por um lado, é importante e termos atenção de que os salários do setor privado são essencialmente determinados no mercado de trabalho, portanto, deve ser a relação dos equilíbrios do mercado de trabalho a determinar os salários. Mas também não deixam de ser afetados por os sinais que vão sendo dado por aquilo que são os instrumentos que o Governo tem à sua disposição. Por um lado, o aumento do salário mínimo no próximo ano será na casa dos 5%, é um aumento bastante significativo. E, por outro lado, temos também, na administração pública, o salário médio aumentar 2,5%. Portanto, são sinais claros para o setor privado de que é importante também nesta fase de recuperação retomar o início de melhoria dos salários de toda a população. Como é natural, numa economia saudável, robusta, que vai estar em fase de forte recuperação económica. Portanto, nesse sentido, é natural que haja essa melhoria de salários. Portugal está numa fase, no contexto europeu, é um país que tem que dar ainda um salto de melhoria de salários. Teve uma fase pré-pandemia em que teve um crescimento tremendo do emprego, o emprego cresceu muito, foi dos países da Europa em que o emprego mais cresceu, quando chegámos ao governo em 2016 até 2019. Agora estamos numa fase em que o crescimento do emprego ainda se vai consolidar para o ano, na fase pós-pandemia, mas estamos numa fase, sobretudo, em parte já houve no passado, mas de que se espera que haja uma melhoria significativa dos salários. Agora, o IRS Jovem é mais um instrumento para que nós temos se poder permitir aqui uma coisa que é algo que nós devíamos destacar muito, é que nós temos neste momento uma geração jovem extremamente qualificada. É mais qualificada até que a média europeia com a mesma idade. O que é algo completamente assinalável. O Pedro lembra-se há 20 anos atrás, quando fazíamos análise sobre a economia portuguesa, um dos dados em que nós destacávamos como um dos piores, ou se não mesmo o pior país de toda a Europa, era o número de pessoas que acabavam o 12º ano, o número de pessoas que ia para a licenciatura. Pois bem, agora já somos um país que está acima da Europa nesses indicadores. Passámos do pior para um país que já está acima da média. Temos uma população altamente qualificada, que mais uma vez vai dar um contributo tremendo para o crescimento do país nos próximos anos, e é importante que essa população jovem tenha as condições para ficar no nosso país, como um país maravilhoso que nós temos, e tenha as condições também, não só por via dos salários, mas por via do IRS, condições para ter uma vida que se sintam realizadas no nosso país. Como o Pedro disse no início, temos perguntas de empresários. A sua proposta não foi muito bem, a sua proposta de orçamento não foi muito bem recebida por muitos empresários, sentem-se de certa forma ignorados pelo Governo nas suas reivindicações. Nós decidimos desafiar alguns empresários para lhe fazer questões ao Sr. Ministro. São empresários que empregam centenas de trabalhadores. Eu não sei se vamos conseguir passar todos, mas vou tentar passar alguns. Deixa-me só pedir desculpas pela qualidade dos vídeos, porque obviamente entre a apresentação do Orçamento de Estado e a conversa com os empresários, portanto não tivemos, alguns estão no norte, a maior parte deles, não tivemos a possibilidade de mandar uma câmara, portanto isto é tudo feito pelo Zoom, portanto ignorem a parte da qualidade, continua. Vamos começar pelo Manuel Tarré, é Presidente do Conselho de Administração da GEL Peixe, uma empresa do líder do setor alimentar, nomeadamente do ramo dos congelados. Vamos ouvir a pergunta do Manuel. Não vejo novamente refletido no Orçamento de Estado a revisão do IVA na alimentação. A alimentação nunca, mas nunca deveria ter a taxa máxima de IVA, tratando-se a alimentação como se fosse um produto de luxo. Mas depois, dentro desses IVAs, existem distorções completamente incompreensíveis, como, por exemplo, um pão fresco paga 6% e um pastel de bacalhau também paga 6% em fresco, mas se for congelado paga 23%. Quer dizer que as famílias de hoje, ao fazerem compras para levarem para casa, pagam um IVA mais elevado do que se foram sem comprá-lo ao restaurante. E por último, por exemplo, o exemplo de se comprarmos refeições preparadas, pagamos 23%, e se formos ao restaurante, que está ao alcance de não todos os portugueses, pagamos o IVA de 13%. Isto não é justo, e muito menos é justo quando comparados com os nossos países vizinhos, como a Espanha e França, que têm IVAs substancialmente menores, ou menos de metade daquilo que nós pagamos na alimentação.
Pergunta bastante concreta, especificamente deste setor. Aqui estamos a falar da parte do IVA, como sabem, isto é um imposto europeu que está sujeito à diretiva do IVA e que tem que todas as alterações do IVA abaixo da taxa normal do IVA, que no caso português são de 23%, têm que ser enquadradas dentro do que a diretiva permite. Portanto, Portugal não pode decidir de forma contrariando essa diretiva no que toca às taxas reduzidas ou intermédias de IVA. A generalidade muitos bens alimentares, a generalidade tem já uma taxa reduzida de IVA em Portugal. Há aqui algumas questões colocadas foram colocadas que são bastante importantes e pertinentes. Eu destacaria aqui na parte da restauração. Nós decidimos reduzir a taxa de IVA da restauração de 23% para 13%. Considerámos que era um setor muito importante não só no nosso modo de vida cultural, mas também para o mercado de trabalho, para a economia, e nesse sentido tomámos a decisão de baixar a taxa de IVA de 23% para 13%. Muitos países na Europa... Em 2016. Em 2016. Muitos países na Europa não têm essa taxa de IVA. Ou seja, cerca de metade dos países aplica na restauração uma taxa de IVA que é a taxa de IVA normal, não a taxa intermédia mais baixa, como é no caso português. Na parte e foi uma clarificação que nós fizemos, também com esta preocupação que foi referida e que nos parece muito bem, que é a parte do takeaway, ou seja, quando as pessoas vão comprar comida para levar para casa, também está sujeita a uma taxa intermédia de IVA. E queria, portanto, aí clarificar para ficar claro, ou seja, quando o takeaway, as pessoas vão comprar comida já feita e pronta a comer, essa aí está sujeita a uma taxa de IVA intermédia. Portanto, nesse sentido, queria clarificar essa questão. Coisa diferente são quando estamos a falar de produtos congelados. Aí, os produtos onde o IVA incide sobre o produto. Os produtos congelados, como é o caso do que foi referido, do peixe congelado, é diferente, é considerado um produto diferente por exemplo, o caso do peixe fresco. E, portanto, sendo um produto diferente, está sujeito a uma taxa que é diferente, está associada ao produto. E não é também fácil, dentro do que é a diretiva, enquadrar essa diferenciação do que é, porque o IVA é taxado em função do produto e não em função se é congelado ou não. E, portanto, um produto que é considerado congelado ou se for pré-cozinhado assume uma natureza diferente e, por isso, é tratado também na sede da diretiva de forma diferente. E por outro lado, também temos que ter presente que um orçamento é sempre um exercício de escolhas, e é aí nesse contexto que todos os anos temos que fazer ponderar, e dentro do que é possível, os passos que são dados. Temos procurado fazer alguns ajustamentos nos últimos anos, às vezes com preocupações de natureza também ambiental, incentivando uns produtos e penalizando outros, para ajudar também o país nessa preocupação. Deixe-me perguntar sobre o IVA, mais concretamente sobre o e-voucher. Se já gastou o seu e-voucher e gastou em quê? E também perguntava-lhe quanto é que vocês já devolveram aos portugueses nestas 2 primeiras semanas. Portanto, a devolução começou no dia 1 de outubro, já vamos mais ou menos 2 semanas de e-voucher. Nós não temos informação sobre quanto é que já foi executado, contamos que seja executado plenamente. No meu caso, já gastei uma parte, não sei ao certo o montante, como admito, nas últimas semanas tenho estado especialmente ocupado, mas já gastei uma parte do meu saldo. Muito bem, vamos ouvir agora outro empresário, o engenheiro José Manuel Fernandes, presidente da Fresit, uma empresa industrial e que faz ferramentas de corte e exporta para vários países. Vamos então ver o vídeo. Em face do orçamento, há uma questão importante a colocar ao Sr. Ministro. Nós consideramos no contexto da economia real, que é por que razão o Governo não assume mais ousadia no apoio à economia real, inclusivamente em pacto de compromisso até com as empresas. Portanto, que isto pode ser perfeitamente organizado nesse sentido, de haver aqui um compromisso e haver uma única direção que é, de facto, o crescimento económico. E, portanto, isto, na nossa ótica, é que isto pode ser feito com um programa de desafio aos resultados e, ao mesmo tempo, de oferta de uma estrutura nova, a nível dos programas de apoio ao crescimento económico, às empresas, desafiante, uma estrutura desafiante de investimento, pelo investimento. Um investimento mais seletivo em termos de resultados a atingir
portanto, com o compromisso da parte empresarial, a nível das confederações, no sentido de facto, esse próprio programa, isto é a nossa experiência ao longo de muitos anos no associativismo, nunca o vivemos assim, desta maneira, mas o próprio programa desafiante para crescimento económico e a economia real ter o compromisso dos próprios empresários. Isto no lado empresarial, não se negociando só de um lado, que é do lado dos representantes ou da parte da esquerda, que tendem só a negociar ou a encontrar soluções de alinhamento para a aprovação do orçamento só com a componente laboral. As duas são necessárias. Eu também sou trabalhador, além de engenheiro e além de empresário. De maneira que esta é uma pergunta objetiva. É uma pergunta muito importante. Eu queria, por um lado, destacar e aquilo que foi sempre o nosso compromisso, que foi desde o início da pandemia, de apoiar os empresários enquanto a atividade estivesse condicionada pela pandemia. Nós, no conjunto dos apoios às empresas, este ano, excluindo aqui a consideração da parte que tem a ver com a parte social, nós demos apoio às empresas de cerca de 4 mil milhões de euros deste ano, para ajudá-las a enfrentar a pandemia no atual contexto. Em relação ao próximo ano e em relação à questão colocada, eu queria destacar que talvez o próximo orçamento é talvez o mais focado de todos no investimento, quer público, quer privado. E agora, referindo-me em concreto ao investimento privado, temos instrumentos de banda larga e instrumentos mais focados, como o Sr. Empresário referiu. Por um lado, os investimentos de banda larga que temos são o incentivo fiscal à recuperação, que majora até 25% em CDRC os investimentos realizados no próximo ano, que é para ajudar as empresas a dar um impulso no financiamento do investimento, e aí é transversal para todas as empresas, sejam pequenas, médias ou grandes empresas. E por outro lado, e mesmo no sentido que foi referido, ainda de uma lógica de apoios mais diretos ao investimento, nós temos no próximo orçamento, e por via do PRR, temos instrumentos poderosíssimos de apoio ao investimento das empresas. Está previsto no próximo ano cerca de 1.000 milhões de euros de apoios ao investimento das empresas, em particular na área das qualificações, na área da inovação, na área que foi referida, de que nós chamamos de uma nova área, que são as agendas mobilizadoras, que remete um pouco para a questão que foi colocada pelo Sr. Empresário, ou seja, na parte das agendas mobilizadoras são mesmo desafios feitos ao setor industrial, de compromissos de investimento, que se enquadrem em novas áreas de investimento para o país. E essa dimensão é uma dimensão absolutamente nova que não estaria nos outros orçamentos. O próximo orçamento tem mesmo, face ao que é habitual do quadro de financiamento para as empresas, tem um acréscimo de mais 1.000 milhões de euros via Programa de Recuperação e Resiliência, com apoio a fundo perdido ao investimento das empresas, quer para a inovação, quer para projetos industriais, como referido pelo Sr. Empresário, quer em outras áreas, mas são aí a fundo perdido. Acresce essa dimensão, uma dimensão fortíssima que também existe no orçamento aí por via de financiamento de dívida do Estado, de mais 1.300 milhões de euros para ajudar a capitalizar as empresas que foram mais atingidas pela crise. Portanto, vai-se criar um fundo para a capitalização e recuperação das empresas, com 1.300 milhões de euros com recurso à dívida do Estado, e isso está no próximo Orçamento de Estado também como um instrumento poderosíssimo de apoiar as empresas nesta fase. Deixa-me só lhe perguntar muito rápido. rápido. Eu diria mesmo que, se olharem de forma objetiva para o Orçamento, vão ver que este é dos orçamentos dos últimos 10 anos que mais instrumentos têm de apoio às empresas. Em relação é verdade que uma parte tem a ver com a própria utilização do PRR. Sim. Em relação ao incentivo fiscal à recuperação, ainda ontem falava com o António, uma das queixas que estão a fazer os empresários é que há aqui uma inovação, que é a proibição de distribuição de dividendos durante um período de 3 anos. Como deve imaginar, para as empresas que já estão implementadas no mercado, é quase uma impossibilidade. Qual é a lógica deste travão? Este incentivo está muito focado nesta fase de recuperação e para ajudar as empresas, e portanto até ter uma taxa que é mais alta, mas focado no aumento do investimento face a anos anteriores. Até mesmo para o incentivo foi alterado, foi criado um novo incentivo para ajudar as empresas a aumentar o investimento face ao que tinha sido feito nos últimos anos.
portanto, e daí a majoração para 25%. Mas queremos estar a dar incentivos também a empresas que nesta fase sentem que precisam também do apoio do Estado. Empresas que, por um lado, não tenham é bastante exigente do ponto de vista financeiro, é uma medida pesada no Orçamento de Estado, mas deve ser dirigida àquelas empresas que não tenham, que estejam numa situação que, se há empresas que não têm essa necessidade de que têm condições financeiras mais restritivas, queremos lançar este objetivo para as empresas que queiram estar na fase de recuperação e que querer reinvestir na fase de recuperação e que precisem de um apoio do Estado para... Ou seja, o foco não são as grandes empresas, são as médias empresas? Estamos focados no incentivar o investimento para aquelas empresas que mais precisam, não é? Vamos agora... Mas não distingue entre pequenas, médias ou grandes empresas. Portanto, ao contrário de outros instrumentos que existem, este instrumento abrange todo tipo de empresas e todas as regiões do país. Vamos muito rapidamente agora ouvir o Filipe, o Gonçalo Rebelo Almeida. O Gonçalo Rebelo Almeida é o administrador e é quem dá a cara pelo grupo Vila Galé. Portanto, temos aqui vários setores de atividade. Filipe, se puderes passar. Tendo em conta que a pandemia afetou de forma muito assimétrica os diferentes setores de atividade e tendo o setor do turismo sido indiscutivelmente um dos mais afetados, as empresas do setor naturalmente sairão mais fragilizadas e ainda terão pela frente cerca de 6 meses de época baixa. Que medidas é que podem as empresas do setor do turismo esperar para ajudar a ultrapassar não só estes próximos meses que ainda vão ser duros, como a relançar a sua atividade? Haverão novos incentivos fiscais ao investimento para a requalificação que será necessária fazer dos produtos ou para novos investimentos? Haverá incentivos para o reforço na área dos recursos humanos e para a requalificação das equipas e nova contratação de pessoas? Muito obrigado. Aqui a questão colocada pelo Sr. Empresário, pelo Gonçalo Almeida, é uma questão muito importante. O setor do turismo é um setor que foi extremamente afetado pela esta pandemia e por isso temos os tais apoios que têm sido dados, têm sido muito centrados, beneficiaram muito este setor. Agora, nós temos o compromisso, e está o compromisso na norma do Orçamento de Estado, de que manter os apoios mais importantes ao financiamento dos custos com o trabalho enquanto a pandemia condiciona este setor. Está lá presente esse compromisso por parte do Governo, portanto o layoff simplificado e o apoio à retoma progressiva de continuar enquanto a pandemia condicionar a atividade destes setores, isso é extremamente importante. Por outro lado, o Governo aprovou recentemente um programa dirigido ao setor do turismo de 6 mil milhões de euros, com diferentes dimensões de financiamento, de capitalização, de apoio à promoção externa. É um plano muito vasto de apoio ao setor para esta fase já de saída da pandemia e também queria referir que este fundo para a capitalização tem como um dos setores preferenciais o turismo, que é um dos setores mais afetados. É um fundo dos tais 1.300 milhões de euros que ajuda estas empresas do setor do turismo a capitalizarem-se no turismo e não só, mas é dirigido às empresas mais afetadas pela pandemia a reconstituírem os seus balanços na saída da crise. E também no âmbito das moratórias, acabámos de aprovar recentemente o programa Retomar, em que aí há um pacote de até 4 mil milhões de euros, dos quais 1.000 milhões de euros com garantia, que implica uma utilização de 1.000 milhões de euros de garantias do Estado, para ajudar a alongar os empréstimos, para que as empresas do turismo, quando agora no pós-moratórias retomarem o normal pagamento dos seus empréstimos, tenham amortizações mais baixas, porque têm um tempo mais alongado para amortizar os seus empréstimos. Vamos à última pergunta. José Alexandre Oliveira, CEO da Riopel, que é uma das empresas mais antigas de têxteis no país. Vamos então ouvir o José Alexandre Oliveira. A pergunta que eu tenho é uma pergunta acrescentada de uma consideração sobre o Orçamento de Estado para 2022. Eu não tive tempo de ver toda a totalidade do orçamento, mas considero que está um orçamento num quadro macroeconómico extremamente otimista. E isto porque eu verifico que, na qualidade de empresário, que as empresas para 2022 nós temos uma situação que já se está a sentir neste momento e que tem uma tendência para aumentar, e isso preocupa-me, que é todo o funcionamento do tecido empresarial e essas dificuldades que vão, na minha ótica, espero que não, mas
vão ser crescentes, que é, estamos com aumentos de matérias-primas grandes e, sobretudo, também o custos energéticos, seja da energia, seja do gás. E isso, para mim, transporta uma incerteza e uma estabilidade que, de certeza, vai trazer impacto muito negativo na comunidade económica. Da pergunta que eu tenho para o Sr. Ministro é: as empresas, se isto for uma verdade ou se vier a ser uma verdade, houve um plano B, há alguma coisa que possa estar a ser trabalhado para que as empresas não sejam, além de serem sistematicamente penalizadas com carga fiscal enorme, ter estes outros custos que dificultam a nossa situação de trabalho? Muito obrigado. Portanto, esta pergunta tem a ver, por um lado, com o cenário macroeconómico e a sua relação com os preços das matérias-primas, em particular da energia. Em relação ao cenário macroeconómico que nós temos construído, é um cenário em linha com o que está a ser preparado, preparado por outras instituições. Se repararem, nós prevemos um crescimento de 5,5% para o ano. O Banco de Portugal até tinha uma estimativa em linha com esta, até ligeiramente superior para o ano. Mas o FMI diz 5,1, por exemplo. 5,1, portanto, entre 5,1 e 5,5 ainda estamos em níveis não muito diferentes, não é? Uma coisa é comparar 1,5 com 1%, mas entre 5,1 e 5,5 a diferença não é assim tão substancial assim. E o FMI tem caracterizado por ter normalmente estimativas bastante conservadoras e tem-se revelado conservadoras no passado. E ainda não conta também com o orçamento, com o efeito do orçamento. E por outro lado, e também não conta com os efeitos das medidas políticas do orçamento. E o FMI tradicionalmente tende a ser mais conservador nas estimativas que faz macroeconómicas. E ainda assim chega aos 5,1%. Portanto, até confirma esta dimensão que estamos a referir. Em relação aos preços de energia, porque é uma preocupação muito grande dos empresários e da pergunta aqui, vimos no passado coligações ou maiorias negativas à direita e à esquerda relativamente ao IVA da eletricidade. Teme que isso aconteça novamente? Ou o Governo vai querer fazer algo em relação a isso? Há aqui uma dimensão, e acho que era importante tentar concluir a resposta e depois já respondemos a essa dimensão. Foram aqui colocadas questões que são muito importantes, ou seja, este cenário macroeconómico não está isento de riscos, e sobretudo num contexto ainda de alguma incerteza com que enfrentamos. Nós temos uma fase muito positiva de recuperação, mas tem alguns desafios. O primeiro desafio, e natural, é a possibilidade de uma nova variante que seja resistente às vacinas. Isso talvez seria o cenário mais extremo que poderíamos enfrentar, e aí alteraria naturalmente significativamente a nossa projeção macroeconómica. Por outro lado, há uma outra dimensão importante que é o referido, que é os desafios que vêm não só do preço das matérias-primas, mas também dos próprios preços de energia. Aí uma boa notícia e penso que a ERS, o regulador, pelo menos da informação que fomos tendo, assim o decidirá, que hoje teremos uma boa notícia sobre o preço da eletricidade no próximo ano para as empresas. Ou seja, foi feito por parte do Governo, em contacto com o ERS, este ano, medidas bastante significativas este ano, porque agora, tomando medidas este ano, é que o regulador pode incorporar nessas medidas na decisão que faz sobre o preço da eletricidade no próximo ano, medidas muito significativas da parte do Governo, de injeção de fundos no déficit tarifário, para garantir que para o ano a evolução no preço da eletricidade não seja positiva. Confirma que a proposta da ERS vai ser a manutenção de preços de janeiro, é isso? Ou seja, há duas dimensões no funcionamento do preço da eletricidade muito diferentes. Há a parte das famílias, não é? que são afetadas mais pela tarifa regulada e mesmo os preços da parte não regulada acompanham muito próximo o preço da matéria regulada e são relativamente estáveis ao longo do ano. Aí o sinal que temos é de uma estabilidade, portanto é muito positivo no contexto europeu, e muitos países estão a assistir a aumento muito substancial do preço da eletricidade. Por outro lado, no que toca à parte mais industrial, de média e alta tensão, o que o Governo fez foi injeções massivas de fundos que obtivemos no âmbito do Fundo Ambiental para reduzir drasticamente as tarifas de acesso. Ou seja, temos duas componentes do preço da eletricidade, a parte do preço do mercado grossista, do mercado MIBEL, e depois as tarifas de acesso que é suportado. A parte que é regulada, que são as tarifas de acesso, vão se reduzir
de forma bastante substancial no próximo ano. Portanto, as empresas podem estar descansadas que no próximo ano os preços de energia que vão pagar não vão disparar. Agora, depende um bocado do contexto, as empresas negociam nesse mercado grossista de forma diferente, mas a indicação que temos é que a redução nas tarifas de acesso será tão substancial que ajudará a contrabalançar, e agora depende da forma como as empresas negociaram, são 1 a 2 ou 3 anos, porque eles negociam no mercado grossista e podem fazer contratos mais curto ou médio prazo, que ajudará as empresas a conter esse aumento no mercado grossista. O efeito é tão expressivo na parte regulada que terá um efeito que contrabalança. E, então, nesse sentido, é um sinal bastante positivo nesta dimensão. Estamos a ficar aqui com um bocadinho de pouco tempo. Também pedir aqui um bocadinho, fazer pela sua capacidade de síntese, quando for possível. Além dos empresários, nós também desafiámos aqui alguns alunos do ISEG a nos enviarem algumas perguntas que quisessem fazer ao Ministro. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas creio que eventualmente até alguns desses alunos estarão aqui na sala. Não sei se está aqui o André Pereira. André está ali. O André Pereira é aluno do 2º ano do mestrado de Finanças. Força. Eu queria fazer uma pergunta que eu enviei, mas não estou a responder às suas questões. Eu queria fazer outra questão relacionada com o ISV e com o IUC, que aumentaram na mesma proporção, 0,9%, que os salários, e eu queria perguntar o porquê deste aumento na mesma proporção. O ISP. ISV, o Imposto sobre os Veículos, e o Imposto Único de Circulação. É o ajustável. Em relação a essas dimensões que referiu, eles são atualizados com base no referencial da inflação. Todos os anos é essa a prática, que é a forma de manter o valor real desses impostos estável. É uma mera atualização, não se trata de um aumento. A atualização para acompanhar a evolução da inflação. Sr. Ministro, em relação aos 0,9%... Então, a diferença entre um imposto ad valorem e o imposto unitário que é fixo, não é? Portanto, se tivéssemos um imposto que é definido como base numa percentagem, ele não deve ser atualizado. Portanto, quando há uma redução da percentagem, como acontece no IRS, como a proposta do Orçamento tem, estamos a reduzir a medida de política na redução desses impostos. Os outros impostos que são de valor fixo são tipicamente atualizados à taxa de inflação para os manter estáveis. O 0,9% que o André falava não cai do céu, portanto é a previsão de inflação, é exatamente o número que vocês utilizaram para atualizar os salários da função pública. O que eu lhe queria fazer uma pergunta, que era: a função pública já marcou uma greve para o dia 12 de novembro, os enfermeiros já marcaram uma greve, os médicos também já marcaram uma semana de greve, na véspera da votação final do Orçamento Global. Ainda ontem à noite os bombeiros também marcaram uma greve. O que eu lhe pergunto é: não teme que com este seu orçamento esteja aqui a colocar em causa a paz social? Repare, há preocupações o orçamento é um exercício de escolhas, não é? Então nós vemos ao lado das preocupações com a economia, das empresas, das famílias, dos funcionários públicos, e isso tem que ser um exercício equilibrado. Então, o orçamento tem que procurar fazer exercícios que são do interesse do país e que são equilibrados nas diferentes dimensões. Nós estamos a fazer no próximo Orçamento de Estado um esforço muito significativo na parte das despesas com o pessoal do Estado. A massa salarial deve crescer acima de 3%, a nossa previsão é de 3,1%, e tem uma componente de aumento do salário médio de 2,5%. É um esforço muito grande que está a ser feito por todos os portugueses e pelos contribuintes na valorização dos salários dos funcionários públicos, que consideramos importante. Isso tem que ser feito de forma equilibrada, porque é uma dimensão de despesa muito significativa do Estado, e que tem que ser feita de uma forma que não só ajuda a recompensar esses trabalhadores, mas que seja feita dentro da possibilidade do Estado de fazer esses aumentos não só um ano, mas ano após ano, porque queremos mesmo é retomar o normal da atualização dos salários. E era importante terem presente isto. O país, nos últimos quase 20 anos, teve dificuldade em manter este princípio da atualização dos salários, que nós estamos a querer retomar, e assim conseguiríamos, em todos estes anos da legislatura, 20, 21 e 22, ter na parte da atualização compensar sempre o efeito da inflação, e isso era a primeira vez que aconteceria nos últimos muitos anos.
e, por outro lado, também conseguir manter as carreiras da função pública descongeladas. No 21 não atualizaram, foi só 20. Porque a inflação foi negativa. Portanto, sim. Portanto, nesse sentido, conseguiríamos, neste espaço desses 3 anos, ter na parte da componente de atualização compensar totalmente esse efeito, ao qual acresce os efeitos de revisões e de progressões e promoções que crescem muito a massa salarial. Se for ver o aumento das despesas salariais este ano, estão a aumentar 5% até agosto, apesar de não ter havido atualização salarial. E sobre a questão da paz social... Mostra que há, ou seja, neste contexto, portanto, é também natural que nesta fase, os diferentes, todos os anos, os diferentes setores, os diferentes interesses, é natural que reivindiquem pelos seus interesses e todos os anos tem havido greves da função pública nesta fase. Portanto, também não é algo que surpreende, mas temos que ser feito, e aí temos que sermos claros, nós temos que ser responsáveis nos dois sentidos. Responsáveis no sentido de reconhecer e valorizar os profissionais, mas também, sobretudo, responsáveis para o interesse do país e de preservar a estabilidade financeira do país. Em relação ao salário mínimo, falou no início desta conversa, repetiu a expressão do Primeiro-Ministro, que queria dar um impulso ao salário mínimo, mas ainda não disse especificamente qual é que será o valor. Disse pelo menos 30 euros, mas havia a expectativa que fosse 40 euros. Confirma ou esse valor ainda vai ser negociado? Esse valor não está definido, portanto é um valor, nós temos o referencial em que pretendemos atingir até ao final da legislatura os 750 euros de valor de salário mínimo. Agora, a trajetória, como é que atingimos no próximo ano, não está definido e tem que ser feito em consulta com os parceiros sociais, com os representantes das empresas e os representantes dos trabalhadores. E só depois disso é que, tentando obter um acordo, se possível, nesse âmbito, ouvindo os representantes de ambas as partes. Mas além do valor... Portanto, essa parte não está definida. Agora, nós, num contexto de crise do ano passado, fizemos um aumento de 30 euros e esperaríamos que no próximo ano fazer um aumento pelo menos em linha com esse valor. Há outra dúvida, que é a questão da compensação dada às empresas. Este ano, aliás, foi dada uma compensação que era um subsídio a fundo perdido do acréscimo de TSU que tinham com este aumento do salário mínimo. Isso vai voltar em 2022? Isso tem que ser pensado no quadro da consulta aos parceiros, e nomeadamente às empresas e aos trabalhadores, e ver o que resulta desse acordo. Portanto, nesse âmbito tem que ser colocada a questão. Não é? Vou passar mais uma pergunta de um aluno, não sei se está aqui o Rodrigo. O Rodrigo é aluno do terceiro ano de MEG. MEG é, para quem não sabe, é Matemática Aplicada à Economia e Gestão, que era o curso mais difícil do ISEG. Não acho que o setor da cultura é uma proporção maior do orçamento do Estado deste ano, isto representa uma fatia mínima do mesmo, e se retirarmos a RTP, esta fatia torna-se praticamente insignificante. Isto tendo em conta a importância que o setor teve para todos nós nos últimos 2 anos de pandemia. É uma questão muito importante sobre o investimento que está a ser feito no setor da cultura. Eu queria destacar aqui 2 elementos. Por um lado, o caminho já foi percorrido. Na cultura, nós já duplicámos, no espaço de 5 anos, as verbas afetadas ao setor da cultura. E isto mete-se quer em verbas do Orçamento de Estado, quer em verbas globais do setor da cultura, que duplicaram de cerca de, excluindo a dimensão da RTP, que duplicaram cerca de 200 milhões de euros para cerca de 400 milhões de euros no espaço de 5 anos. Mostra que foi, do ponto de vista da aposta do Governo, uma área de grande prioridade em termos, pela dimensão de crescimento, não tem comparação com nenhum outro setor. É um setor de grande reforço, em termos de percentuais, não tem comparação com outros setores. Agora, nós temos como objetivo no programa do Governo chegar até ao final da legislatura com que a despesa na área da cultura, que inclui essencialmente o Ministério da Cultura, mas também outras áreas que não são do Ministério da Cultura, como o ensino artístico e outras dimensões da área cultural, nós temos como objetivo definido atingir 2% da despesa discricionária do Estado. E é esse o caminho que temos comprometido, e por isso é que para este ano também o Ministério da Cultura é o Ministério que tem o aumento percentual mais elevado da dotação inicial do Orçamento de Estado. Sr. Ministro, durante esta pandemia, e o próprio Sr. Ministro já revelou este valor, até 2022 a dívida pública vai aumentar em cerca de 40 mil milhões de euros face ao nível que estava pré-pandemia. Vemos a inflação a acelerar, apesar do Governo prever uma inflação de apenas 0,9% no próximo ano, e há estimativas superiores, por exemplo, do CFP e do FMI, mas a minha pergunta era relativamente àquilo que pode acontecer no BCE. Se teme uma subida repentina dos juros e que isso leve à sustentabilidade da dívida pública portuguesa?
Isso mostra a importância do sentido de responsabilidade que temos de ter nas diferentes decisões que foram colocadas. Tenho também, ao longo desta entrevista, procurado manter esse equilíbrio. Ou seja, de facto, a dívida pública aumentou muito durante a pandemia, aumentou muito em Portugal, mas também nos outros países europeus. Foi uma resposta à crise que se revelou adequada, em que os países procuraram dar o apoio massivo à economia, às empresas e às famílias, e isso teve resultados extremamente positivos quando comparando com a resposta dada na anterior crise. Na anterior crise optou-se em 2011 a 2013 por programas massivos de austeridade que não só conduziram ao mesmo a um forte aumento da dívida pública, mas que conduziram consequências catastróficas no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego não nos 6,5% que está agora, mas chegou a atingir 18%, um grau de desespero social tremendo e com uma situação aflitiva para muitas famílias e empresas. Hoje o mercado de trabalho está numa situação muito melhor por causa desta resposta totalmente diferente à crise. Mas Portugal aguenta um aumento de juros? Agora, são desafios importantes que temos de ter e por isso é que temos também de ter este sinal de responsabilidade. Depois da crise, Portugal, como os outros países europeus, tem que dar um sinal claro, e isso está previsto também a nível europeu, de iniciar uma trajetória clara de redução da dívida em porcentagem do PIB. Essa trajetória, o que nós dizemos é que é compatível com um programa ambicioso de recuperação económica. E isso mostramos nas contas que apresentamos no Orçamento de Estado. Conseguimos ter, ao mesmo tempo, o orçamento, que é o que dá o impulso macroeconómico maior das últimas décadas, que é muito estimulado pelo Programa de Recuperação e Resiliência, que tem uma componente muito importante dessa dimensão. Como referi há bocado, só por via do Orçamento de Estado, nós conseguimos explicar mais de 2% do crescimento do PIB no próximo ano. São 4.500 milhões de euros adicionais que vêm deste impulso do Orçamento de Estado. Ao mesmo tempo, conseguimos mostrar que, em função da recuperação económica e também do apoio do Programa de Recuperação, que isto é consistente com uma trajetória de clara redução da dívida pública, que é uma trajetória responsável e é uma trajetória que vai dar um sinal muito claro a nível internacional e aos mercados financeiros de que o país é um país credível, que mantém a credibilidade que assegurou nos últimos anos. Portugal, se for falar com os diferentes responsáveis, vir as diferentes intervenções, diferentes relatórios, Portugal, nos últimos 5 anos, obteve uma credibilidade financeira que não tinha. Eu lembro-me quando nós chegámos ao governo em 2016, no início de 2016, Portugal era um patinho feio da Europa. Era um país que era visto por todos como um país que podia ter problemático, com dificuldades, que não se acreditava no que o país dizia. Hoje em dia é totalmente oposto. Portugal é visto como dos países do Sul o país mais credível nas finanças públicas, ao nível das finanças públicas, é dado como exemplo de um país que é credível. As estimativas que apresentamos sobre os nossos cenários são sempre expectativas que são automaticamente assumidas pelas instituições internacionais. Era exatamente o oposto que acontecia em 2016. Em 2016, eu lembro que todas as previsões que nós colocávamos no nosso cenário macroeconómico não eram levadas de forma séria e credível. Portanto, eu lembro-me que, vou dar o exemplo de 2016. Nós, já no final do ano de 2016, estávamos a prever um déficit de 2,3% ou 2,4%. Na altura, já no final do ano, a Comissão Europeia ainda previa que o déficit ficasse em cerca de 3,2% e que o crescimento do PIB ia ser desastroso. Portanto, o déficit até acabou por se ficar em 2%, até abaixo da própria previsão do Governo. Isso mostrava a falta de credibilidade que o país tinha naquela altura, que vem daqueles anos todos de dificuldades. Portugal agora é exatamente o oposto. Se for ver como é que nós apresentamos o nosso cenário macroeconómico e o que é automaticamente assumido pelos outros. Ainda ontem o FMI apresentou cenários macroeconómicos muito em linha, até o FMI, que é muito conservador, muito em linha com o que o Governo está a apresentar, do ponto de vista orçamental e financeiro, muito próximo do que o Governo está a assumir. E, portanto, isso mostra, e em termos internacionais, se for ver as intervenções dos diferentes relatórios, Portugal é visto como um país com grande credibilidade. Nós conseguimos, e temos mostrado ano após ano, conseguir essa compatibilidade. A melhor forma é ter um programa claro que ajude a economia a recuperar, que dê confiança, ao mesmo tempo que tenha elementos que mostrem que, a prazo, temos uma trajetória responsável na evolução da dívida pública e das finanças públicas que permita ao país não só ter medidas positivas no próximo ano, mas ter medidas positivas para o país ano após ano e que sejam sustentáveis. A propósito deste tema, deixa-me fazer um desafio. Vou-lhe ler uma frase e perguntar se sabe quem é que disse esta frase. Hoje em dia temos um rácio de despesa primária 1,8 pontos percentuais, ou seja, 4 mil milhões de euros, superior à de 2019. E é preciso começar a descer esta despesa primária. Eu sei naturalmente de onde é que vem essa intervenção, até de uma pessoa de respeito muito e quem ouço de forma muito atenta, porque é alguém que mostrou a vários níveis ter
uma grande sapiência na forma como fez, não só geriu as finanças públicas, mas como agora também nas atuais funções que tem. Isso é um desafio importante, porque nós temos que ter presente, ou seja, nós para o ano... Estamos a falar do atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. Sim, com quem eu tive muito gosto em trabalhar ao lado durante 5 anos, como secretário de Estado do Orçamento, e na altura o Mário Centeno era Ministro das Finanças. Isso é uma dimensão muito importante, vamos estar, e isso é importante também referir, e o país ter presente isso, nós vamos estar num período de forte crescimento no próximo ano, 5,5%. Mas também é verdade que este 5,5% vai fazer com que a economia fique 1 ou 2 pontos acima do que estava em 2019. Mas o Governo optou, e bem, e também em conjunto com os países europeus, não travar a fundo a despesa pública. É natural que a despesa pública, a despesa corrente, vai estar no próximo ano 9 ou 10% acima do que estava em 2019. Apesar do PIB só ter recuperado cerca de 2 pontos face a 2019, em termos nominais, pouco mais de 2 pontos. Portanto, há esse desafio que ainda é preciso incorporar. Isso não implica, ao contrário do que nós entendemos, não implica travar a fundo a despesa primária, isso seria incorreto, mas implica sim fazer uma gestão que é responsável, que permita que este crescimento da despesa corrente e corrente primária seja em linha com o que é a previsão tendencial de evolução da economia e dessa forma seja sustentável. A economia no próximo ano e no ano seguinte é suposto crescer acima da despesa. Tal como o ano passado aconteceu o contrário. Portanto, quando a economia foi a fundo, caiu 8 e tal %, a despesa budgetária não caiu. Teve que aumentar para ajudar a economia e as empresas e as famílias e os serviços públicos num contexto de crise. E como vocês sabem, estamos aqui numa Faculdade de Economia, os alunos sabem, isso é o que se chama os estabilizadores automáticos. Ou seja, quando estamos numa altura de crise, o Estado não deve cortar a fundo as suas despesas, nem deve procurar compensar a queda de receitas no próprio ano. E por isso a despesa cresce mais do que a própria economia. Num ano de expansão... Mas estes 4 mil milhões de euros de Mário Centeno é sem considerar os fundos comunitários e sem considerar as medidas não recorrentes. Portanto, é aquela despesa que na prática fica para sempre. Certo, mas também tem a ver com a dimensão que referimos ou seja, num cenário ideal em que deixamos os estabilizadores automáticos funcionarem e até lançamos depois daí de forma mais temporária as medidas de estímulo adicionais, mas naquela parte que toca à despesa mais permanente e corrente, devemos deixar que eles procurem manter a tendência de evolução habitual e não fazê-los contrair a despesa para acentuar a dimensão da crise. Devemos deixá-los que eles... Agora tem que ser uma evolução da despesa que a médio prazo seja consistente com a evolução da economia. O que é natural nos próximos 2 anos, e não só este ano, mas sobretudo em 22 e 23, que a economia cresça mais do que a evolução da despesa, porque a economia vai estar em forte recuperação, a crescer acima do que é normal e tendencial. E nessa fase é natural que a economia cresça mais e inverta uma parte do que aconteceu em 21 e 20, sobretudo em 20, em que a economia caiu a fundo e o Estado, e em Portugal e nos outros países europeus, procurou manter a economia a funcionar naturalmente, dar não só nas despesas correntes e procurou não perturbar o funcionamento normal do Estado, mas dar depois apoios massivos às empresas e às famílias. Uma das novidades deste Orçamento de 2022 é a questão da CP, não são 4 mil milhões, mas são 1,8 mil milhões de euros, uma espécie de perdão que o Estado vai dar à empresa, que o Governo decidiu incluir na proposta. Hoje soubemos, numa notícia da TVI, que o Governo não notificou a Comissão Europeia sobre esta operação. Primeiro se confirma isso e se não teme que haja uma decisão contrária da Comissão Europeia que torne legal esta operação, à luz das regras da concorrência. Sim. Ou seja, o que está escrito na proposta do Orçamento de Estado é o continuar de uma medida de redução do endividamento da CP. Agora, isso é algo que está inscrito na proposta, está previsto no Orçamento e que permite reduzir substancialmente a dívida da CP no próximo ano. Agora, também sabemos que a CP atua num mercado em concorrência e, portanto, está sujeita às regras do auxílio do Estado. Portanto, isso tem que ser feito com equilíbrio, com garantia que essa redução substancial do endividamento é compatível com as regras do auxílio do Estado. Nós temos um contrato de serviço público com a CP, que prevê uma indemnização compensatória e essa redução de endividamento tem que ser consistente e coerente com as regras de auxílio para garantir... O que é que isso significa na prática? Significa que esses 1,8 mil milhões podem não ser executados na totalidade? Nós estamos convencidos que isso é possível conseguimos fazer essa redução da dívida. Agora tem que ser enquadrado e explicado dentro das regras do auxílio do Estado. É preciso fazer isso. Mas vai haver uma negociação com a Comissão Europeia?
nós temos que, não vejo necessidade a partir de termos essa noção, temos que garantir que a forma como o fazemos é compatível com essas regras. Portanto, e nesse sentido é que temos que fazer com equilíbrio. Repare, essa dívida à CP também é em grande parte uma dívida ao próprio Estado. Portanto, é através do aumento de capital da CP que se vai permitir reduzir de forma acentuada essa dívida. Mas é um processo, continuar de um processo que já estamos a fazer este ano, mas tem que ser feito com esse equilíbrio para não suscitar essas questões que levantou. Sr. Ministro, porquê é que as outras empresas, seja da administração pública, seja da administração central, estou a pensar no Metro do Porto, tem uma dívida de 4 mil milhões, Metro de Lisboa 3,5, a IP 4,7, porquê é que elas não têm o mesmo tratamento que a CP? Há aqui uma diferença que tem a ver com esta questão do facto de as outras empresas não estão, ao contrário da CP, num mercado liberalizado em que estão sujeitos a uma situação de concorrência, não é? E a CP, o que se pretende mesmo é isso, é que se torne cada vez mais autónoma e que fique mais num contexto mais concorrencial e que seja a intervenção do Estado seja essencialmente através do contrato de serviço público e que depois tem que, aliás, porque as regras de concorrência assim também o determinam. E para isso também é importante no seu próprio balanço estar refletido um menor grau de endividamento e para que essa empresa também, de forma autónoma, se comece a ter uma perspectiva de financiamento diferente das outras. As outras empresas, por exemplo, o caso da IP está num caso muito diferente. É uma empresa através da qual se faz os grandes investimentos de infraestruturas determinados pelo Estado, além da manutenção de toda a rede viária e ferroviária. Portanto, são empresas que estão em contextos muito diferentes e por aí também da preocupação diferente. Só para terminar, uma provocação. É mais fácil negociar o Orçamento do Estado com o Bloco, com o PCP ou com o Ministro Pedro Nuno Santos? O que é muito curioso, porque eu costumo dizer que já é o 7º Orçamento de Estado que estou a apresentar. E, nesse sentido, apresentar o Orçamento é sempre um desafio. Não é? É um exercício de escolhas, temos de ter muitas preocupações diferentes, como foram aqui reveladas entre as diferentes, entre as preocupações dos diferentes setores, da cultura, ao turismo, às famílias, aos pensionistas, aos funcionários públicos, e, portanto, é natural, não há um orçamento que seja que não tenha estes desafios e, portanto, tem que ser discutidos com todos os ministérios, com o qual nós temos sempre uma relação de grande trabalho e de grande interação e é sempre uma exigência chegar à proposta final. Portanto, por isso é que muitas vezes estamos ali até o último dia a fechar o Orçamento de Estado e é sempre de uma grande negociação. Agora, é natural que, mas aqui estamos a falar de negociações de algo que é feito dentro do Governo e, portanto, é natural que, e sempre houve ao longo dos anos, essa dimensão. Agora, as questões com os outros partidos têm uma dimensão diferente porque depois também há projetos, visões que são diferentes e que temos que procurar compatibilizar dentro de uma proposta que sirva ao país. Aí desce uma dimensão diferente porque são questões que são também do ponto de vista do projeto do país, têm diferenças, e o PCP e o Bloco não têm uma visão do país semelhante à que o Governo ou o Partido Socialista tem, e, portanto, a exigência, a dificuldade tem mais a ver com como é que se compatibiliza preocupações e prioridades desses partidos com a visão que o Governo e o Partido Socialista têm sobre o que é... Ou seja, apesar de o ter criticado em público, é mais fácil negociar com o Ministro Pedro Nuno Santos do que com o Bloco e com o PCP? Nós, muitas vezes, no Governo é natural que haja sempre, e que tenha sempre ocorrido, momentos de negociação, de interação, e nós temos uma relação muito boa com os diferentes ministros, isso não é diferente do que foi nos últimos anos, nesse sentido. E é um adversário de peso, porque ele estudou nesta escola. Portanto, Sr. Ministro, vamos ter que terminar. Infelizmente já não temos mais tempo, ultrapassamos largamente. Eu peço imensa desculpa aqui a algumas perguntas que ficaram por responder, mas já passamos mesmo largamente a hora estabelecida. Apenas quero agradecer ao Sr. Ministro João Leão novamente e obrigado a todos que estão aqui, os que nos acompanharam também em casa ou no trabalho através do streaming no site do ECO. E é isto, Sr. Ministro. Boa sorte para o orçamento que acho que vai precisar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos.